Começando mais um vídeo aqui no Energy Channel, nós estamos hoje aqui num evento muito especial, é o Imersão Solar. É a segunda edição que acontece em Campinas, num lugar muito apropriado quando a gente fala em inovação, tecnologia para usinas fotovoltaicas, né? Então aqui, hoje a gente está falando de imersão em usinas fotovoltaicas, mas logo logo vai ter novidades aqui quando a gente fala de New Energy, novas possibilidades de combinar essas soluções, seja hidrogênio, seja solar. E um especialista aqui muito querido do mercado, uma pessoa que sabe muito aqui do meu lado, Teixeira. Tudo bem, meu amigo Teixeira? Como é que você está? Obrigado, agradeço. Eu tive a oportunidade de acompanhar você ali no Flutuante, ver sua explicação, você explicar cada parceiro aqui hoje, o que é, o que faz, qual é a funcionalidade de cada um. Bom, para a gente começar esse bate-papo, a gente sabe que cada vez mais, se a gente fosse amanhã, acordasse amanhã, e o mundo dependesse só de solar para atender a humanidade, a gente teria uma briga séria relacionado à produção de energia e produção de alimento. Exato. Então, a gente pode ver hoje a importância de estudar novas tecnologias, como a gente viu aqui há pouco, que são flutuantes. Correto. Possibilidades também de integrar agricultura e fotovoltaico, que é o agrivoltaico, Exato. para justamente chegar num certo ponto, a gente não ter nenhum conflito em relação à terra e produção de energia. Sim. Então eu queria o seu comentário como especialista sobre essa temática. Nós começamos primeiro com o flutuante, tá? O flutuante já tem um foco muito forte em não usar a terra útil, agricultável, principalmente para se produzir eletricidade, porque ele ocupa basicamente a lâmina de água. Mas estamos trazendo também para esse evento esse ano toda essa tecnologia de agrivoltaica, que é um misto entre você produzir alimento e você produzir energia no mesmo espaço, tá? É uma filosofia nova que está vindo de fora para nós, mas o país é eminentemente agrícola, tá? Eu costumo até brincar, tá? É uma brincadeira que eu faço. Nunca pense que nós vamos vender celulares e que nós vamos vender carros para o resto do mundo. Nós não vamos vender isso, tá? Nós vamos vender comida e nós vamos vender energia para o resto do mundo. Quando você consegue associar as duas coisas junto, ou seja, onde você está produzindo alimento, você também produz energia, é o melhor dos dois mundos, tá? Então é esse caminho que nós estamos trilhando, é isso que está acontecendo nesse evento aqui hoje. Trazer para o nosso público, tá? Ou seja, todo o pessoal que mexe com energia no Brasil, essas novas possibilidades. Eu vi perguntas bem interessantes quando você olha, observa que cada um ali embaixo ali que estava vendo a sua apresentação e fala assim, poxa, legal, eu nunca mapeei essa oportunidade de produzir energia na água. Então eu queria que você destacasse aqui nesse bate-papo os principais pontos hoje de vantagens, que são inúmeros, né? Mas de produzir energia na água, em reservatórios, em rios. Como que está isso hoje no Brasil e no mundo? A primeira de todas é a subutilização da lâmina d'água, tá? Nós temos reservatórios no Brasil simplesmente gigantescos, tá? Fora os pequenos, tá? Como eu costumo alardear por aí, hoje nós temos 240 mil lagos no Brasil cadastrados na Agência Nacional de Águas. É um volume muito grande, tá? E se a gente colocar todo mundo do mercado para trabalhar nisso, nós vamos levar aí quase 100 anos para ocupar isso tudo. E precisamos. É um potencial muito grande, o país tem que aproveitar. A segunda maior apelo para você colocar isso em cima da água é a temperatura. Tá? O painel fotovoltaico ele não se dá bem com calor. A energia que movimenta o painel é energia luminosa, não é energia térmica, ou seja, é o espectro visível da luz, tá? Da radiação eletromagnética. Quando você coloca ele em cima da água, primeiro ele vai trabalhar mais frio. Por consequência, ele vai produzir mais eletricidade que vai ficar disponível. A terceira, também muito importante característica, é que quando você cobre a lâmina d'água, você evita a evaporação da água. No Brasil, por ser um país tropical, nós temos temperaturas muito elevadas, tá? A gente tem uma perda por evaporação muito grande. E quando você vai para o espectro de, por exemplo, lagos de irrigação, que são reservatórios enormes, porém pequenos em termos de profundidade, a perda de água por evaporação é brutal.
E aquela água não nasceu ali, ela foi bombeada para lá, ou seja, teve que gastar energia para levar ela até ali, para depois o sol levar ela embora. Então, tem vários desses aspectos, tá, técnicos, inclusive alguns comerciais que são muito importantes, que propiciam você usar o flutuante ao invés de fazer uma estrutura no solo. Ou seja, né, eficiência na produção de energia, Térmica, eficiência na operação e manutenção do sistema. não suja. Exatamente. E quando a gente olha para o aspecto ambiental, a contenção da evaporação em ondas de calor, no clima cada vez mais emblemático, né, vamos dizer assim, a gente precisa sim trazer soluções para conservar essas fontes de água, né? Sim, sim. E saiu um estudo que você falou também, que é bem interessante, quando a gente olha para o Banco Mundial falando que, olha só, o que acontece com a vida marinha, o que acontece embaixo desses reservatórios de produção de energia. Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é um aspecto extremamente importante, porque ele já vai lá para o lado ecológico e ambiental, tá? Muita gente tinha medo de que as instalações fotovoltaicas flutuantes, inclusive as de grande porte, causassem algum mal à vida marinha, tá? Ou seja, a fauna e a flora marinha. Mas houve uma preocupação muito grande de grandes órgãos, principalmente a Agência de Energia Renovável Americana, o Banco Mundial e um grande explorador de fotovoltaico flutuante no mundo, que é a alemã BioRE. E eles fizeram um estudo de longo prazo, um estudo muito aprofundado, e eles descobriram que, ao contrário de tudo que se pensava, o fotovoltaico flutuante é benéfico para a fauna e para a flora. Por quê? A cobertura com os painéis fotovoltaicos se mostrou mitigar o efeito do aquecimento global sobre o corpo d'água. É ridiculamente pequena a variação de temperatura, está em torno de 1/4 de grau, 0,25 graus, que a água debaixo do flutuante fica mais fria. Mas o importante é sempre pensar nisso. Eu e você, como seres humanos, temos um ΔT muito grande, 20, às vezes 25 graus num único dia. A fauna e a flora marinha tem um ΔT muito pequeno. A água não esquenta rápido e a água não esfria rápido. Ela demora muito tempo para esquentar e muito dia para esfriar. 0,25 graus é extremamente significante para eles. Para nós é nada, para eles é extremamente significante. E esse estudo demonstrou que a fauna e a flora preferem ficar debaixo do flutuante, tá? Ou seja, a vida marinha, de um modo em geral, é mais exuberante debaixo do fotovoltaico flutuante. Ou seja, não existia realmente aquele impacto ambiental de que eu vou destruir esse ecossistema, tá? Então, quer dizer, cada vez mais a gente vê que faz muito sentido esse tipo de evento, essa reunião, essa segunda edição, para quem não conhece, acontece em paralelo ali com a Intersolar. Correto. Né? E por quê? Eu vejo que é inovar na produção de energia solar fotovoltaica. Como a gente pode inovar? Como a gente pode trazer uma compatibilidade e harmonia com o meio ambiente? Sim. Cada vez mais isso vai fazer total sentido para gente, para qualquer um que vai falar, eu vou construir uma usina solar, tá, qual é o impacto que você vai ter? Você deu um exemplo muito chave ali, que você vai lá, você coloca no solo, aí você tem que puxar água, limpar esse módulo, você perde essa água evapora, aí essa água vai lá, o mato cresce, aí você tem que cortar o mato. Olha quanto isso não é eficiente. Exato. Né? E você é obrigado a fazer. E você é obrigado a fazer. Aí a gente viu aqui, com alguns fabricantes aqui reunidos, que são chaves, né? São empresas que fazem essa junção para falar, olha, agrivoltaico, produzir energia no lago, os flutuantes, tudo isso traz aqui um olhar, como eu vi ali os módulos da E-Solar, que módulos que você pode ser instalado na vertical, módulos que são mais eficientes na água. Exato. Qual é a eficiência que chegou, que você comentou lá embaixo com a equipe? Nos testes? Aqui nós já tivemos alguns sustos positivos, tá? Logo que a gente instalou esse conjunto no lago, a gente já teve um ganho de bifacialidade logo no primeiro mês de 18%. Ou seja, os estudos alemães da E-Solar demonstravam que a gente teria uma média de 17%. Tá? Já bateu 18% logo no primeiro mês de ganho bifacial. É significativo. Alguns meses depois já bateu um ganho de 28%. Uau.
E agora em janeiro desse ano, no pico do verão, bateu 31% de ganho bifacial, ou seja, cada painel daquele ali de 695 watts chegou na casa de 900 watts de produção. Então isso é extremamente significativo, porque o plástico do flutuante é branco, tá? A temperatura mais baixa, o plástico branco, o grande ganho bifacial dos painéis heterojunção propicia que você instale uma usina na água com muito mais rendimento do que você teria a mesma usina no solo. O rastreamento no sol. Acho que isso é inovador, né? A usina fotovoltaica com rastreamento solar, Só existe aqui. nós, pela pesquisa que nós fizemos, tá, no hemisfério sul inteiro não tem, Tá. só aqui. E provavelmente nas 3 Américas também não, só tem na Ásia e na Europa. Os exemplos conhecidos por enquanto, ou divulgados, tá, podem existir e não ter sido divulgados, é de Ásia e Europa. Então nesse quesito, nós agora brasileiros estamos nada a dever ao primeiro mundo, tá? E esse melhor alinhamento da usina com o Sol, por esse giro que ela faz acompanhando a trajetória do Sol na eclíptica, tem demonstrado também um ganho muito elevado de produção, tá? Para você ter ideia, a gente está conseguindo apurar aqui algo em torno de 20%. É exagerado. Então, por enquanto, nós estamos sendo conservadores nisso. Mas a gente já apurou com precisão que o nosso consumo energético para fazer a ilha girar é de 2%. Então, um número nós já temos fixo. Vai sobrar 18%, vai sobrar 16%, vai sobrar 15%. Ainda assim são números fantásticos perto de um tracker no solo. Tá? Você não tem tracker que dá mais que 5%, 6%. Se você tiver um tracker que dá 10%, você é uma pessoa de muita sorte. Tá? Então, na água, o ganho por temperatura, a bifacialidade mais o melhor alinhamento com o sol, para mim, demonstra que o fotovoltaico flutuante com tracker é o futuro inegável. Tá? Com certeza. Não é para agora, ainda está em fase de desenvolvimento. Tá? Mas provavelmente o ano que vem a gente vai começar a cotar essas usinas. E o que você me diz, para a gente finalizar a nossa entrevista, do agrivoltaico? Quando a gente vê estudos de você produzir, colocar um tipo de estrutura um pouco mais alta, que você consegue conservar ali alguns tipos de produções ali embaixo dos módulos, e isso é benéfico para a produção, porque ela compensa o sombreamento. Outra coisa é colocar o módulo na vertical. Sim. Né? O que você me diz sobre isso? Tem os dois tipos, tá? O agrivoltaico normal, onde você cobre a lavoura bem alto, 3, 4 metros de altura, com um intervalamento de colunas de mais ou menos 6 metros, e embaixo você pode ter até as máquinas agrícolas trabalhando. Para certos tipos de agricultura, tá? Por exemplo, as rasteiras, em que a sombra é extremamente benéfica, tá? O agrivoltaico se mostrou imbatível. Ou seja, ele propicia aquele sombreamento que a lavoura exige, tá? Ele propicia uma melhor retenção da umidade, tá? Você tem menos perda de umidade por causa da não insolação direta. Intervalo maior tá? de... E você gera eletricidade, tá? Porque você precisa de eletricidade para irrigação, você precisa de eletricidade para beneficiamento dos produtos, tá? Já o sistema vertical, que é o que a gente chama pastagem, tá? Ele é ideal para a área de pasto mesmo, tá? Onde o rebanho costuma se alimentar. Ele fica montado na vertical, por consequência ele tem um footprint no solo desprezivelmente pequeno, tá? Ao contrário de uma placa fotovoltaica que ocupa 3,6 metros quadrados, 3,1, 3,2 metros quadrados, uma estrutura fotovoltaica na vertical não dá nem meio metro quadrado, tá? E exemplos do que vem vindo para nós lá de fora têm demonstrado que está havendo um ganho significativo, tá? Mesmo que você tenha um meio-dia muito ruim, você tem um nascer do sol e um pôr do sol muito interessante. Então, quando você consegue ter a convencional mais a pastagem, a sua curva resultante se demonstra uma curva mais plana em cima. Que legal. Tá? Ou seja, no momento em que a convencional ainda está subindo, a vertical já está no alto. Quando a vertical começa a descer, a convencional está lá em cima. E ao mesmo tempo, quando a convencional começa a descer, a vertical começa a subir de novo. Então você tem uma área integral onde você está injetando energia na rede muito maior. Ou seja, elas são complementares, tá? Não é nenhuma nem outra, é as duas trabalhando junto. E é os testes que nós estamos fazendo aqui também. Então, para o ano que vem a gente pode esperar, pode convidar o público a vir visitar
Isso aqui não fica aberto só na época da Intersolar, Não, fica aberto o tempo todo, permanente. né? Permanente. É um showroom permanente. Um showroom permanente, pode ter eventos paralelos também, em outras datas Já também. estão sendo marcados outros eventos aqui, tá em paralelo, nem sempre só focado em fotovoltaico, mas em alguma coisa que orbita o fotovoltaico. A combinação Está energética. acontecendo aqui, tá? É capaz de ter um grande evento de plástico aqui agora o mês que vem, mas você viu, os flutuantes são plástico, Sim, né? Então sim. é sempre coisa que orbita o fotovoltaico. E podemos esperar inovação na área de hidrogênio para a próxima edição? O ano que vem a gente Pode ser, quer Teixeira? ter aqui uma instalação de hidrogênio significativamente grande para vocês verem, tá? Nada assim protótipo não, uma instalação de produção mesmo, injetando energia na rede. Que legal. Ah. Bom, eu vou agradecer o meu amigo aqui, Eu que Teixeira, por me agradeço. receber aqui hoje nesse evento maravilhoso. São sempre bem-vindos. Abaixe o nosso aplicativo, Energy Channel Solar TV, né? Tá dentro do Energy Channel, então fique ligado na programação, já disponível na Apple Store e na Google Play. Obrigado, Teixeira, mais uma vez. Obrigado, Valeu, pessoal.